Revolução Jesus de volta e olha, quero te fazer um grande convite para vir para Canção Nova para esse final de semana, a Festa da Misericórdia. Essa festa que, olha, é interessantíssima, né? O próprio Jesus que criou, pediu para Santa Faustina que o segundo domingo, né, depois da Páscoa, fosse dedicado à Divina Misericórdia. E por isso nós aqui da Canção Nova queremos te chamar, você é nosso convidado para estar aqui e para que possamos viver juntos nessa grande festa de voltar para Deus inteiramente e deixar que, de fato, todos os nossos pecados possam ser ali apagados, né? Possam ficar no coração aberto dele, né? Então, faça sua caravana, venha, porque vai ser muito bom. Ricardo Eliana Sá, Gabriela Sanchantene, Padre Jonas, Padre Fábio de Mello, uma galera, né, muito bacana para estar com você aí. Dando sequência à nossa entrevista, eu falei de duas perguntas, já passo aqui para o Daniel. Qual é a jornada de todo herói, Daniel? A gente tem aquele livro, né, O Herói de Mil Faces aí, no Joseph Campbell, e ele vai mostrando um pouco disso, né? Mas de forma sucinta, fala pra gente. A jornada do herói é a nossa jornada, né? A jornada que nós fazemos. O Campbell, que na verdade é um mitologista, né? E a maioria dos roteiristas de Hollywood se inspiraram no Herói de Mil Faces para criar muitos dos personagens e os roteiros dos filmes que nós vemos hoje, né? Campbell vai dizer assim que o herói ele começa como uma pessoa comum, né? Ele está com a sua vida normal, de repente ele recebe um chamado para uma aventura, né? E a princípio ele rejeita essa aventura. Então precisa vir um terceiro, né, um mentor, espécie de mentor que o motiva e o lança nesse mundo, né, de aventura. E nesse mundo de aventura o herói então ele vai ter contato com a sua sombra, com os seus limites. Ele vai ter que descer, né? É cíclico. Ele vai ter que entrar nesse mundo de aventura. A gente lembra dos contos de fadas, né? Sempre que alguém sai dessa vida comum, entra numa floresta, né, desconhecida e encontra os desafios, encontra ali os monstros e aí vai só mudando os personagens. Mas então o herói ele se depara com esse limite, com essa aventura, com a necessidade de lutar com algo, né? E depois dessa grande prova, então, e geralmente o herói sai machucado também dessa batalha, dessa luta, e aí é o que Campbell chama de o retorno do herói, ou a ressurreição do herói. E quando ele volta a essa ressurreição, a esse retorno do herói, ele volta mais maduro e mais consciente de si, das suas fraquezas e dos seus poderes. Muitos heróis, inclusive, acabam casando, né? Encontrando lá a donzela, a princesa, encerrando com um tipo de casamento, que até psicologicamente o casamento, ele, simbolicamente, ele é a união desses opostos, né? Ou seja, eu saí do meu comodismo, enfrentei as minhas sombras, enfrentei os meus limites e agora volto mais maduro, capaz de dar uma resposta por mim mesmo, né? E na verdade, então, a jornada do herói é a jornada que nós fazemos na vida, né? Só que ela é cíclica, não acontece só na infância, né? A todo momento, em cada fase da nossa vida, a gente está vivendo esse mundo. A gente sai desse comodismo, né? A gente é empurrado para a aventura, para os limites. A gente entra nesse campo dos limites, né? E sai ferido, muitas vezes. Isso é importante no sentido de que eu não vou sair sempre vencedor. Às vezes eu perco algumas batalhas, mas no final de tudo eu preciso ser perseverante para que esse herói ele retome, né? Ele retorne, né, na ressurreição e eu saia um pouco mais maduro dessa jornada do herói. Legal. Felipe, e a gente percebe, né, até enquanto o Daniel foi falando, quando o Papa Francisco assumiu o pontificado, até fizeram uma chargezinha dele, né, meio que super-homem, assim, com a maletinha e tal. A gente pode usar, né, essa ideia do herói, esse mito, para a evangelização, né, a gente percebe aí muitos jovens indo para o cinema, questão dos quadrinhos, né? Você está usando uma blusa, até a Daniela falou aqui, né? Tipo assim, Francisco, e você coloca de uma forma até o estereótipo assim de herói mesmo, né? Forte, o hábito dele ali parece que já vira toda uma roupa, né? Quase uma armadura. A gente pode usar isso para evangelizar? Você tem usado, né? É uma excelente ferramenta, né? A parte difícil de você trabalhar é o seguinte: o herói ele não salva o mundo, ele transforma ou ele impede que esse mundo seja destruído. Esse é o que o herói que nós criamos pode oferecer.
A salvação é feita por um outro herói que, quando nós estamos maduros o suficiente, né, para poder tentar entender, né, não entender, é tentar entender ou tentar nos aproximar mais, né, desse herói, nós entendemos que você tem um Capitão América que carrega bons valores, que você pode educar o seu filho com o Capitão América. O meu pai, eu tenho o orgulho de poder dizer que para cada super-herói que eu gosto, eu tenho uma lembrança com ele, ou indo comigo na banca, comprar a revista, ou desenhando comigo, ou desenhando para mim e tal. Então, até certo ponto, o herói, ele para evangelização e para você plantar no seu filho, no seu sobrinho, né, bons valores, é excelente. Só que é aquela coisa, o homem, ele tem a participação, né, na salvação, na glória eterna, né, na sua salvação, com Jesus. Então, é um modelo de herói diferente, que ele não vai lutar por esse mundo, ele dá a vida. Então, é diferente. Então, você tem que ter uma maturidade para você entender que você não pode salvar alguém dando porrada. Então, é legal o quê? Você usar o traço, você usar as cores, você usar os bons valores, né? Você definir bem, porque isso é uma coisa que nós precisamos sempre, né? O que é bom, o que é mal, né? Essa coisa de você relativizar tudo, isso faz mal, porque isso interfere na imagem do herói. Se você não tem definido o que é bom, o que é mal, como é que você vai definir o herói do vilão? Entendeu? Então, até certo ponto, o herói ele é fantástico para evangelização, para você plantar bons valores. Chega a certo ponto que a pessoa entende que o herói ele não vai salvar o mundo. É preciso de um outro herói, é um outro tipo de salvação, é um outro modelo de herói. Então, essa transição é um pouco difícil, porque você sai de uma infância que você quer derrotar todo mundo, para você chegar numa maturidade que você tem que se doar para ajudar todo mundo. Então, é o que a gente começa a trocar, né? No meu caso, trocar os X-Men pelos santos. Então, você vê a importância que um Ciclope teve na sua vida, que um Colossus teve na sua vida, que um Professor Xavier teve na sua vida, e você começa a chegar num estado que você começa a querer a estudar a história da sua fé, estudar a história da sua igreja, e aí você começa a ver que os seus heróis estão mudando. Você começa a admirar um Papa Leão Magno, você começa a admirar um Santo Agostinho, você começa a admirar um Bento XVI. Você não esquece os seus heróis. Você sabe a importância que o Capitão América teve para você. Você sabe como que foi gostoso. O primeiro filme que eu fui assistir no cinema foi do Batman. Eu fui com o meu pai. Então você sabe que aquele super-herói, ele proporcionou bons momentos para você, né? Mas você chegou numa maturidade em que o seu modelo de herói mudou. Então isso é muito interessante. Só que precisa da maturidade. Sim. Senão você não consegue fazer essa transição de modelos de heróis. Muitas vezes eu vejo que, às vezes, tem essa dificuldade, a gente, do santo e do herói, porque muitas vezes o herói ele é apresentado como alguém violento, às vezes agressivo, e aí a gente fica naquele conflito e tal. Mas, assim, eu quero voltar até um pouco dessa questão que o Felipe falou, né? Eu fui assistir o Batman com meu pai. Porque, assim, talvez muitos pais estejam assistindo agora, a gente fica preocupado. Será que se meu filho colocar uma capa do Superman, e ele vai querer voar, ou então pegar uma arma, ou então pegar um negócio, ele vai ser um adulto violento? Ele vai dar trabalho lá na frente? Será que ele não vai perder essa inocência infantil? Eu diria que é justamente ao contrário. Do ponto de vista até psicológico, permita que o seu filho, principalmente os meninos, coloquem para fora essa agressividade positiva, porque a agressividade nada tem a ver com, né, principalmente ali na infância, não tem a ver com violência, né? Claro, ele vai eclodir, porque o herói, esse símbolo do herói, ele vai despertar essa energia masculina no menino. E ele vai querer mesmo, ele vai às vezes querer brincar de super-herói com amiguinho, vai bater, às vezes vai ter que, a gente sabe que é, mas é importante às Quem vezes nunca brincou de lutinha, né? Não, e outra, você pode ver uma criança, um menino, por exemplo, ele nunca segurou uma espada de verdade na mão.
mas ele pega um pedaço de pau, aquilo virou uma Ele espada. faz uma arma, ele faz e uma ele espada. saiu brincando. Mas essa agressividade, ela é boa e eu diria mais, ela é necessária para o menino, inclusive. Mas ele precisa ter alguém que seja, inclusive, uma referência de herói para que dome essa agressividade. Possa conter Possa minimamente. conter, e ele vai aprender a ter limites. Ele vai saber que a agressividade, que é uma agressividade criativa, ela tem limites. Quando a criança cresce sem esse contorno de alguém para dizer para ela que a agressividade tem limites, aí sim, aí ele é tomado pela violência. E muitas vezes, esse homem tomado por esse herói ou anti-herói, que nós chamamos de esse valentão exibicionistas, ele acaba invadindo a vida adulta, e aí nós temos esses homens violentos que batem em mulheres, né, que tem toda essa questão da violência. Mas quando essa agressividade é domada, principalmente tendo um pai do lado, o menino vai saber que essa agressividade não é uma agressividade de ataque, mas de proteção a ele e a quem ele ama. E aí a gente pode entender, né, que todo herói também tem o seu limite. Né? Exatamente. Até todo herói, ele também, por maior que seja o seu poder, há algo que é também o seu ponto fraco. E eu diria mais, ele sabe do seu limite, e uma coisa que eu acho interessante, você pode ver em todos os super-heróis, o que motivou eles a começar essa jornada do herói é a perda da família. Se você for ver o Batman, ele virou o Batman por quê? Porque ele perdeu o pai e a mãe. O Homem-Aranha, ele toma a picada e tal, toda a genética dele é transformada, mas o que faz ele lutar por algo bom? Porque ele perdeu o pai, ele perdeu a mãe, ele perdeu o tio Ben, e ele não quer que ninguém passe por isso. Você vê o Capitão América, é um homem que todos os amigos, a família, tudo se perdeu. Ele ficou congelado e acorda num mundo que não é mais o mundo dele. Você vê o Thor, que vem de um outro planeta. Agora é um outro planeta, né? Ele não é mais um deus. Ele é um visitante de outro planeta, né? Asgard não é mais o paraíso, né? É uma outra galáxia. Então, ele vem para cá porque ele decide abrir mão do bem mais precioso dele, que é a família, para lutar pelo que é certo. Então, isso é uma coisa que a galera passa despercebido, mas é muito importante isso. Todo super-herói, ele sendo anti-herói ou ele sendo super-herói, ele é um defensor da família. Existe um conflito familiar, né? Isso que eu acho interessante para quem está nos assistindo, de perceber essas questões, inclusive familiares, né, nessas histórias de herói. E tem um pouco da nossa, entendeu? Então não é que a gente vai ficar bitolado nesse herói, vocês estão aí falando de uma coisa que é super, né, fora da realidade. Não é. Porque, por exemplo, o George Lucas, quando foi criar toda a saga de Star Wars, ele falou, Star Wars não é um monte de nave no universo atirando uma na outra, não. É um conflito familiar. Né? E a gente vê ali, pai, mãe, no último agora, no Despertar da Força, teve um parricídio, ou seja, teve um filho matando um pai, né? Um filho que foi tomado pela sombra, pelo lado sombrio. Então, que questões familiares dos heróis, que também são as minhas questões familiares, de pai, de mãe. É interessante que muitos heróis não tiveram um pai, não tiveram uma mãe, mas tiveram um tutor. Por exemplo, o Batman tem o Alfred, né? Tem alguém que segurou ele, que teve que conter ele em muitos momentos. E outros super-heróis também têm essa pessoa, né? O Thor tem todo um conflito com o pai dele, com o irmão, né? Então, assim, não fique apenas no personagem, mas vá atrás das questões que estão ali, né? Dentro desses filmes que, no fundo, são as nossas questões. E eu garanto que você não vai assistir nenhuma série, nenhum filme da mesma forma que você assistia. E aí a gente pode dizer, valeu, conseguimos cumprir a nossa missão. Quero agradecer Felipe, Daniel, Gil Monteiro, foi um programa muito bom. Assim, a gente tem que acabar, mas assim, a gente poderia falar muito mais aqui. Será que eles tinham religião? Será que eles eram católicos? Espera aí, né? Mas a gente pode pensar numa outra pauta mais para frente. Vocês podem voltar? Claro. Temos que Isso falar, é muito bom. Temos que falar também da heroína aqui. Isso, Né? tem muita coisa, muita coisa. Mas a gente termina aqui. Semana que vem a gente está de volta e a gente termina. Valeu, Gil, escutando a boa música aí. Obrigado. E eu quero estar junto, porque eu gostei demais do programa. Bacana, já fechamos o trio aí novamente. Maravilha. Boa noite.
sofreu toda a dor. É o caminho que mostra o amor, que perdoa os pecados que eu fiz. Redenção eu encontro ali. Então eu percebo que as dores em mim, em verdade, já estão na cruz. Seu morrer foi o preço por mim. Salvação eu encontro ali. Troca sublime